Olá, vamos dar continuidade? Então, no item 5.4, nós temos aí os tipos de custo padrão. Como nós falamos na introdução, o custo padrão é importantíssimo. Agora, para estabelecer o custo padrão, a gente pode seguir uma regra e a gente pode ter esses três tipos de custo padrão que vou apresentar para vocês agora. E é importantíssimo isso para que o custo estabelecido como meta para a programação do orçamento, para a cobrança da performance do atendimento, é fundamental que esse custo padrão, que vai ser adotado para a orçamentação e para a avaliação de desempenho, seja difundido e comunicado a todos os envolvidos, para que todos se motivem a manter a meta. Bom, então vamos lá nos tipos de custo padrão, para que a gente possa entender. Me ocorreu agora em falar sobre meta e incentivo ao pessoal a atingir as metas. A gente também não pode esquecer que a atividade de vocês, sendo uma atividade ligada à saúde, às vezes a pressa é inimiga da perfeição. E aí é claro que, no caso das pessoas que vão ser avaliadas por atingir as metas de atendimento e procedimento, tem que também estar aí correlacionada a questão da qualidade do serviço prestado e do atendimento que vai ser feito. Não adianta volume de atendimento se não tiver qualidade no atendimento. Não é isso? O que vocês acham? Bom, mas vamos lá passar agora aos tipos de custo padrão. Bom, então, quando a gente fala nos tipos de custo padrão, nós temos três tipos. Primeiro, eu estou chamando de custo padrão ideal. Custo padrão ideal, eu coloquei como se fosse um custo de laboratório, ou seja, seria em condições projetadas, em condições excepcionais, quando não tiver nenhuma intercorrência, né, nos procedimentos e nos atendimentos que a gente vier fazendo. O que seria o menor custo possível quando eu não tenho nada de ineficiência, nada de ociosidade e nada de perda nesses procedimentos que eu tiver ou atendimento que eu estiver fazendo. Isso passa a ser um custo ideal, custo padrão ideal, a gente coloca isso como um objetivo de longo prazo a ser alcançado pela instituição. Aí depois a gente pode buscar nos períodos anteriores, nos apontamentos, na contabilidade, ou seja, eu posso buscar a média do passado, o que ocorreu em períodos anteriores. Lógico, quando eu buscar o que ocorreu nos períodos anteriores, eu tenho ali a ociosidade ocorrida no período anterior, a ineficiência, as perdas, tudo aquilo que interferiram para o que efetivamente ocorreu e para gerar o custo real dos períodos anteriores. Bom, quando eu busco a média do passado e ela está contaminada com a ineficiência, ociosidade e perda, lembra na nossa primeira semana que eu falei desses três vilões, do vilão da ociosidade, do vilão da ineficiência e da perda? Então, quando eu busco o padrão estimado orçado dos períodos anteriores, aí agora eu preciso fazer uma análise criteriosa do que ocorreu de ociosidade, do que ocorreu de ineficiência e do que ocorreu de perdas, e aí eu tento estabelecer um custo padrão corrente, que é o nosso terceiro custo padrão, que aí seria o custo padrão aonde eu vou tentar melhorar o que ocorreu em períodos anteriores, diminuir a ociosidade, diminuir a ineficiência e as perdas, para estabelecer um custo padrão que vai ser a minha meta do próximo período. Então isso é fundamental para que a gente possa, então, estabelecer a nossa meta a ser alcançada. Claro, quando a gente fala nesse padrão corrente, é algo melhor do que a minha média do passado, porque eu vou estar descobrindo as causas da ineficiência, ociosidade e perda e tentando interferir ali. Então, com o passar dos períodos, eu posso ir melhorando o meu custo padrão, fazendo com que o meu padrão estimado orçado, ou seja, a média do passado, vai evoluindo, indo em direção ao que a gente chama, então, de custo ideal ou custo de laboratório. Bom, então, eu gostaria que vocês imaginassem isso funcionando no dia a dia.
Mas uma vez estabelecido o custo corrente, ou seja, o custo que eu vou usar como a meta para o próximo período, e aí é claro que eu preciso divulgar para todo mundo o que seria essa meta, como nós estamos agindo para diminuir a ociosidade, a ineficiência e perda. Aí, feito isso, estabelecida essa meta, a gente fica então esperando o quê? O custo real ocorrer. Para que vai servir o meu orçado, aquilo que eu orcei, a minha meta, que eu divulguei para todo mundo, e aí depois, quando eu chego no custo real? Ora, é importante ter esses dois parâmetros para que eu possa, então, confrontar o orçado, ou seja, o nosso padrão, com o que efetivamente ocorreu, com o real. Para que a gente possa avaliar o que está ocorrendo, as variações em relação ao custo padrão que a gente tinha estabelecido. Então, é claro, o custo real vai ter que ser mensurado, apontado, ele serve para avaliação dos inventários, serve para a gente apurar o custo real, para as necessidades legais e fiscais que toda instituição precisa. Mas, principalmente, vai ser importante para que a gente possa, então, comparar o orçado versus realizado, ou seja, o custo padrão versus real. E você vai ver que isso é importantíssimo para a gente, além de identificar a causa do porquê de cada uma das variações, a gente poder também corrigir os rumos atuais. Bom, quando a gente comparar o orçado versus realizado, 3 tipos de variações poderão ocorrer. Pode ser uma variação do tipo preço, ou seja, variou o preço que você estimou pagar a mão de obra, ou variou o preço que você estimou comprar o material de consumo, ou pode ser a quantidade, gastei mais horas do que devia, ou gastei mais produto do que queria. Então, variação de preço ou quantidade. Além da variação de preço e quantidade, pode ser que ocorra uma terceira variação, que é a variação mista. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Nos aguarde!